Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo informações na palma da sua mão, com notícias de utilidades públicas, nacional e internacional. Tema do vídeo: ministros de Lula torcem por prisão de Bolsonaro, mas tem medo de uma revolta da população. Fonte: Terra Brasil Notícias. Publicado no dia 26 de agosto do ano de 2023, precisamente às 18 horas e 58 minutos. Ministros do governo e aliados do presidente Lula PT no Congresso vem com apreensão uma eventual prisão de Jair Bolsonaro PL, em decorrência do avanço das investigações contra o ex-presidente. O cenário em que Bolsonaro poderia ser preso atiçou a militância petista e movimentos sociais ligados ao governo pretendem incorporar o pedido de prisão de Bolsonaro no rol de reivindicações das manifestações no 7 de setembro. Apesar disso, integrantes do governo e articuladores políticos dizem torcer para que uma prisão, caso ocorra, seja em cumprimento a uma solicitação do Ministério Público Federal e com robustez de provas. Isso porque a eventual detenção de Bolsonaro poderia contribuir para inflamar e dividir mais a sociedade, avaliam. O ex-presidente está no centro de apurações que apontam a existência ao seu redor e com o seu estímulo de um grupo que alimentava reais expectativas de aplicar um golpe de Estado e barrar a posse do presidente eleito em 1º de janeiro. No decorrer dessas apurações, veio a público também indícios de tentativa de vender no exterior presentes que o ex-mandatário havia recebido em visitas oficiais a países do Oriente Médio. Apesar de todas as apurações, um parlamentar muito próximo de Lula cita a própria anulação das acusações contra o petista e a posterior absolvição de Dilma Rousseff PT em processos como exemplos do que pode vir a ocorrer com Bolsonaro. Este congressista lembra que muitos petistas foram alvos de investigação e avalia que esse mangue tem que acabar, numa referência à decisão da justiça que considera arbitrárias. Mais 2 ministros ouvidos sob reserva avaliam ser necessário ter maiores evidências antes que sejam tomada uma medida desta, já que a prisão do ex-presidente poderia, em vez de enfraquecê-lo politicamente, contribuir para inflar seus apoiadores. Eles lembram que Lula, mesmo preso, conseguiu articular a candidatura de Fernando Haddad, PT, no seu lugar e levou o aliado a ficar em segundo lugar na disputa presidencial de 2018. Nesta sexta-feira, em entrevista
Ao UOL, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, afirmou que os investigadores devem se pautar na lei, na apuração, na responsabilidade e na qualidade da prova, e que Bolsonaro pode ser preso se os requisitos forem atendidos. Se nessa conjunção de elementos se chegar a essa conclusão pela prisão, se os requisitos legais são atendidos, esse é um caminho possível. E aqui falo hipoteticamente, disse o diretor da Polícia Federal. Na última semana, o ministro Flávio Dino, Justiça, também afirmou que as investigações contra o ex-presidente são conduzidas de forma séria, isenta e técnica. Afirmou ainda que as apurações estão longe do fim. Cabe a mim garantir ao povo brasileiro, especialmente à população de Minas Gerais, que a investigação é técnica, seria isenta e está sendo bem conduzida. Bem conduzida no sentido de não haver interferência externa, nem no sentido de perseguições, nem no sentido de haver proteções, disse o ministro na última segunda-feira, dia 21, ao ser questionado sobre a possibilidade de o ex-presidente ser preso. O ministro admitiu a possibilidade de o passaporte de Bolsonaro ser apreendido, mas afirmou que, por enquanto, essa solicitação ainda não foi feita à Justiça. Não antecipo investigação, não presido investigação. O que posso falar é que legalmente é possível. Nesse momento ainda não houve esse pedido, afirmou. Em outra frente, os aliados de Bolsonaro querem usar as acusações para tentar transformá-lo em uma espécie de Marte. O senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, aposta que a sociedade enxerga o que ele classifica como perseguição ao pai. A perseguição a Bolsonaro faz com que a população fique mais simpática a ele. Pesquisas mostram que ele continua forte e que o apoio dele para a eleição de 2024 vai ser decisivo, diz o filho mais velho do ex-presidente. Essas afirmações são contestadas pelo entorno de Lula, que afirma que o ex-presidente tem sofrido uma erosão em seu apoio devido às investigações. Bolsonaro despencou em relevância nas redes após a operação da Polícia Federal, no caso das joias e as declarações de Walter Delgatti Neto, conhecido como Hack, na Vaza Jato. De acordo com o IPD, Índice de Popularidade Digital, analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quast. A leitura de aliados de Bolsonaro, entretanto, é que como o ex-presidente já está inelegível, o avanço, uma investigação nunca vai passar da imagem de que a Polícia Federal, o STF e o Ministério da Justiça conduzem um processo político. Essas pessoas acham que é o caso, especialmente da investigação do envio da mensagem, que sugeria, sem provas, uma fraude do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro confirmou na quarta, 23, o teor da mensagem enviada ao empresário Meio Nigri, que levou a Polícia Federal a intimar o ex-presidente para explicar a difusão de fake news sobre
o processo eleitoral brasileiro. Eu mandei para o meio. Qual o problema? Disse a Folha. Um dos casos mais delicados até agora é a apuração sobre as joias e presentes dados por autoridades de outros países ao ex-mandatário, ao autorizar diligências no processo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, apontou investigação de possível cometimento de crimes de peculato e de lavagem de dinheiro. Aliados do ex-presidente dizem que, com o tempo, a população vai interpretar o episódio como uma falha causada por uma legislação capenga, que inclusive deverá ser refeita pelo Congresso, mostrando que havia inconsistências. Flávio Bolsonaro afirmou que, como resultado dessas investigações, o ex-presidente terá ainda mais poder de transferência de voto. O discurso de vitimismo, portanto, tem sido a principal aposta em torno do ex-presidente desde que denúncias e acusações contra ele passaram a ficar mais claras. Fonte, Folha de São Paulo. Meus amigos e minhas amigas patriotas, quem vos fala? Mestre Dinho, eu sou da direita e o mito, ex-presidente da República, é um homem íntegro, honesto. Isso aí é tudo politicagem, é uma vergonha para o mundo. Nesse caso, o que o povo está esperando é que o atual presidente da República, que começa a trabalhar a favor do povo, é a obrigação dele. Sinceramente, lamentável. Eu apresentei nesse vídeo com fonte. Eu fiz o que está na fonte. Quero aqui expressar a minha opinião. A minha opinião é o seguinte: experimente, prende Bolsonaro por problemas políticos. Será? Né? Será? Eu não vou nem falar. Meus amigos e minhas amigas patriotas, é isso aí. É isso aí. A fonte, né? Eu usei a fonte. E nesse momento, o mestre Dinho, patriota da direita, desde quando eu era um menino. Meus comentários. Comentar o quê? Eu irei falar o quê? Injustiça com Bolsonaro? É só isso, ó. Injustiça com Bolsonaro? Meus amigos e minhas amigas, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui encerrar esse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho. Bom dia, boa tarde e boa noite ao planeta Terra, especialmente aos patriotas, meus amigos e amigas, irmãos em Cristo Jesus Cristo. Fui!